Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós iremos continuar aí com nossa matéria de limite e nessa aula nós veremos mais algumas técnicas de limite, certo? Eu já tinha comentado na aula anterior que a gente pode... A primeira tentativa é a substituição direta. Caso o resultado dê indeterminado, eu preciso usar alguma técnica complementar, que pode ser, no caso, usar algum produto notável ou usar a técnica do cancelamento, de divisão de polinômios, certo? E hoje eu vou continuar com a quarta técnica, que é a técnica de racionalização, certo? Então é o seguinte, nós vamos usar essa ferramenta toda vez que nós temos raízes dando zero sobre zero em funções, né? Então eu tenho raiz quadrada em cima e embaixo, raiz cúbica em cima e embaixo, tá? Na verdade, essa técnica ela não é muito diferente, no fundo, de uso de produtos notáveis, porque a gente vai ter que usar um produto notável adequado para conseguir racionalizar. Racionalizar já é uma aplicação de produtos notáveis, tá certo? Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer a racionalização buscando tirar as raízes do numerador e ou denominador da fração para que a gente possa, né, cortar os termos que estão zerando e assim sumir com a indeterminação, tá? A técnica da racionalização, é importante notar, ela também pode aparecer misturada junto com outras técnicas. Eu posso racionalizar e depois cair num polinômio, ter que fazer um cancelamento depois, ou eu posso racionalizar e depois abrir um produto notável, e assim sucessivamente, tá? Então, qual é a ideia básica aqui? O que a gente vai fazer? Toda vez que você encontra um limite, a primeira coisa que você faz é substituir, certo? Então eu vou pegar o 4 e vou trocar aqui na minha conta. Vai ficar raiz de 4 menos 2 dividido por 2 vezes 4 menos 8. Só que a raiz de 4 é 2 e 2 menos 2 zera. E 2 vezes 4 é 8 e 8 menos 8 zera. Portanto, esse limite ele é indeterminado. Logo, eu não consegui responder se ele converge ou diverge, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Qual é a ideia básica desse limite? Vou fazer o seguinte. Limite quando x tende a 4 de... Aonde que a raiz está aparecendo? A raiz está aparecendo em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Como, professor? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo binômio com sinal trocado, certo? Então vai ficar assim. Eu vou multiplicar aqui por raiz de x mais 2 em cima e raiz de x mais 2 embaixo, certo? É lógico que em cima eu vou ter o quê? Eu vou ter um produto notável acontecendo. Vai ficar assim. Limite quando x tende a 4 de a menos b vezes a mais b. Isso aqui é o produto notável do quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então isso aqui vai dar quadrado de raiz de x menos o quadrado de 2. Tá? E embaixo vai ficar 2x menos 8, que multiplica a raiz de x mais 2. Agora eu vou dar uma arrumada aqui, tá certo? O que eu vou fazer? Em cima, a raiz vai cortar com quadrado, vai dar x. Vai ficar o quê? X menos 4. Então eu vou ficar com limite de x menos 4. Embaixo, eu vou botar o 2 em evidência aqui. Então vai ficar 2 que multiplica. Se eu dividir ambos por 2, aqui vai dar x, aqui vai dar 4. Que multiplica raiz de x mais 2. O que eu posso fazer agora? Eu posso cortar o x menos 4 com x menos 4. E eu vou ter o quê? Eu vou ter o limite quando x tende, eu não coloquei aqui, ó. Quando x tende a 4, de quanto? Quando eu cortei em cima não sobrou nada, então eu vou deixar o 1 lá, não posso deixar em branco. E 2 vezes raiz de x mais 2. Agora eu vou novamente substituir, certo? O 4 aqui na conta.
E agora não vai dar mais indeterminado. Isso aqui vai dar 1 sobre 2 vezes raiz de 4 é 2 mais 2, que vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. 2 vezes 4 é 8. Significa que o limite ele é convergente, tá? Quando é que um limite ele é convergente? Ele converge quando o resultado ele é qualquer número real. Sempre que esse resultado for real, eu afirmo que o limite é convergente. Convergir significa dar um resultado real no cálculo do limite, certo? Então é assim que funciona. A ideia básica é essa. Tá, vamos ver mais um aqui também. Olha só. Limite quando x tende a 7 de x ao quadrado menos 49 sobre raiz x menos raiz de 7. Substituindo o 7 na conta, eu vou ter o quê? 7 ao quadrado menos 49, que é 49 menos 49 vai dar 0. E aqui vai ficar raiz de 7 menos raiz de 7, que eu não preciso calcular para ver que vai dar 0, né? Porque é um número menos ele mesmo, 0. Então, esse limite ele está dando indeterminado. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar. Só que agora eu tenho que racionalizar onde? Embaixo, porque é onde tem a raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Limite, quando x tende a 7, de x ao quadrado menos 49, dividido por raiz de x menos raiz de 7, vezes. Aí, para racionalizar, eu vou multiplicar aqui embaixo por raiz de x mais raiz de 7. Só que tudo que eu multiplico embaixo ou em cima, eu repito no outro para poder manter o resultado do limite. Isso aqui é racionalizar. Tá? Lembrando que eu vou combar aqui embaixo. Em cima vai acabar que não vai misturar, porque não tem como. Então o que vai dar em cima? Vai ficar limite quando x tende a 7 de x ao quadrado menos 49, que multiplica raiz de x mais raiz de 7, dividido por... Isso aqui vai dar a menos b vezes a mais b, é quadrada do primeiro menos quadrada do segundo. Tá? Então isso aqui vai dar raiz de x ao quadrado menos raiz de 7 ao quadrado. Ok? O que vai acontecer? Esse quadrado, essa raiz corta com esse quadrado, essa raiz corta com esse quadrado. Aqui em cima eu vou abrir, tá? Eu vou usar produto notável, então isso aqui vai dar o quê? Limite, quando x tende a 7 de... Isso aqui é x menos 7 vezes x mais 7, vezes, que sobrou aqui ainda, raiz de x mais raiz de 7. Tudo isso dividido por quanto? Cortou, cortou, vai dar x menos 7. Fechou. Aqui eu vou poder cortar. Tá? E o que sobra desse limite para mim aí? Sobra o limite quando x tende a 7 de quanto? X mais 7 vezes raiz de x mais raiz de 7. Tá? Substituindo o valor aqui, eu vou ficar com 7 mais 7 vezes raiz de 7 mais raiz de 7. 7 mais 7 é 14, raiz de 7 mais raiz de 7 é 2 vezes a raiz de 7. Então o resultado final vai ser 28 raiz de 7. Tá? Isso significa para mim que o limite é convergente. Tá? Um limite convergente é aquele que dá um número real como resposta. E 28 raiz de 7 é um número real, dá para tirar na calculadora. Certo? Então é isso aí. A ideia da racionalização é essa. É sempre procurar estar em cima ou estar embaixo e fazer esse produto para poder, né, simplificar. Agora, o que vai acontecer nesse caso aqui? Nesse caso, eu tenho uma raiz tanto em cima quanto embaixo. Aí vem a pergunta, né? Qual deles que eu preciso racionalizar? Os dois. Tá? Eu tenho que racionalizar duas vezes, porque eu preciso tirar a raiz de cima, vai ser um processo. Eu preciso tirar a raiz de baixo, vai ser outro processo. Tá? Então, eu tenho que racionalizar duas vezes. Aí vem a segunda pergunta, mas então qual que eu tenho que fazer primeiro? Eu começo racionalizando em cima ou embaixo? Tanto faz.
Eu prefiro racionalizar ao mesmo tempo, fazer simultaneamente, de uma vez só, porque eu já ganho tempo. Tá? Então o que vai acontecer? A primeira coisa é testar para ver se vai dar indeterminado. Tá? Isso aqui vai dar raiz de 2 ao quadrado, 4 mais 5, 9, menos 3. E vai dar 3 menos 3. E aqui, raiz de 2 mais 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, 2 menos 2 zerou. Então, sim, o limite começou dando indeterminado, eu preciso dar o meu jeito. Eu vou usar aqui a técnica da racionalização. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer limite, quando x tende a 2, de raiz de x ao quadrado mais 5 menos 3, dividido por raiz de x mais 2 menos 2. Então eu vou começar racionalizando em cima. Como é que eu faço? Eu vou multiplicar pelo mesmo cara que está aqui, só que lá fora o sinal vai ser mais. E tudo que eu multiplico em cima, eu tenho que repetir embaixo, igualzinho. Não posso mudar nada. Tá? Por outro lado, eu vou racionalizar aqui embaixo também. Como é que eu racionalizo aqui embaixo? Eu vou multiplicar por raiz de x mais 2, mais 2. Só que tudo que eu multiplico embaixo, eu também multiplico em cima. Eu vou repetir aqui, ó. Raiz de x mais 2, mais 2. O que vai acontecer? Embaixo, esses dois termos racionalizam. Em cima, esses dois termos racionalizam. Tá? Esses outros caras aqui, eles não fazem nada. Eles só estão aqui para compensar. Certo? E aí vem uma pergunta. Se eles já não zeram mais, porque eles são positivos agora, né? Zero eles não dão mais, né? Então significa que esse cara só serve para manter a conta, só serve para manter o valor, a proporcionalidade. Então eles não vão participar mais da simplificação, do corte, de produto notável, de nada. Então por que eu não adianto, né? Eu gosto de pensar assim, por que eu já não jogo o 2 aqui e aqui e eu já deixo o valor já adiantado, para não ter que ficar reescrevendo essas expressões até o final? Eu posso, não tem problema. Então eu vou jogar o 2 aqui. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado, 4 mais 5, 9. Raiz de 9 é 3. 3 mais 3 vai dar 6. Tá? Então eu vou cortar esse cara fora e vou trocar por 6. Aqui eu vou trocar o 2, vai ficar a raiz de 4, que é 2 mais 2, 4. Então eu vou trocar esse termo aqui por 4. Logo, o que eu vou ter de limite para resolver agora? Eu vou ter o limite quando x tende a 2 de... Aqui em cima vai ficar quadrado do primeiro, elevar ao quadrado, tira a raiz, que vai ser o quê? X ao quadrado mais 5, menos o quadrado do segundo, que o quadrado do 3 vai ser 9. Ok? Embaixo eu vou ter o quê? Esse cara com esse. Vai ficar o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro tira a raiz, vai dar x mais 2. Menos o quadrado do segundo, que é 4, né? Isso vai multiplicar por quanto? Isso vai multiplicar por 4 sobre 6. 4 e 6, que são os números aqui, quando eu jogo o 2 aqui e o 2 aqui do limite. Tá certo? Eles não zeram mais. Aqui, vou dar uma arrumada melhor. Vai ficar limite quando x tende a 2 de... Em cima vai acabar sobrando x ao quadrado menos 4. Embaixo vai ficar x menos 2. Aqui eu vou cortar, vai dar 2 sobre 3. Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Tá certo? Aqui eu vou abrir produto notável, vai ficar limite quando x tende a 2 de x menos 2 vezes x mais 2, dividido por x menos 2, vezes 2 terços. Eu vou poder cortar x menos 2 com x menos 2. Isso aqui vai dar limite quando x tende a 2 de x mais 2 vezes 2 terços. Vou jogar o 2 aqui, o que vai acontecer? 2 mais 2 vai dar 4. 4 vezes 2 terços. Resposta do exercício vai ser 8 terços, que é um número real. Portanto, eu posso afirmar que o meu limite ele é convergente. Ok?
Então é isso aí, mais um limite calculado para a gente poder treinar aí, certo? O que eu fiz aqui, tá? Como eu multipliquei por esse cara para racionalizar em cima, o de baixo tem que acompanhar para compensar. Eu multipliquei aqui embaixo para racionalizar esses dois. O de cima foi só para acompanhar. Então esses dois caras foram só para acompanhar. Então a ideia é já trocar o 2 neles para garantir que eu tenha menos trabalho para ficar reescrevendo tudo logo, né? Senão, toda hora, se eu ficar repetindo isso aqui até o final, eu vou ter um trabalho maior, eu vou ter um desperdício, né, de tempo para resolver o limite. Vamos lá. Mais um aqui para a gente praticar. Limite quando x tende a 9 de... Aí aqui vai ficar raiz quadrada de 9 ao quadrado, 81 menos 32, menos... Aqui, 36, que é 4 vezes 9, mais 13. E dividido por raiz de 9 menos 3. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Se eu tirar aqui, vai dar raiz de 49, que é 7, menos raiz de 49, que também vai dar 7. Dividido por 3 menos 3, ou seja, o resultado desse limite está dando 0 sobre 0, que é indeterminado, né? Vai dar 7 menos 7 dividido por 3 menos 3. Então deu ruim. E aí eu vou racionalizar onde? Em cima e embaixo. Tá certo? Então vou fazer o seguinte, vai ficar limite quando x tende a 9 em cima. Raiz de x ao quadrado menos 32 menos raiz de 4x mais 12. Só estou repetindo, tá? Raiz de x menos 3. E eu vou racionalizar. Em cima por quanto? Por raiz de x ao quadrado menos 32 mais raiz de 4x mais 12. O que eu coloco em cima, eu preciso repetir embaixo. Então, 34, raiz de x ao quadrado menos 32 mais raiz de 4x mais 12. E eu também vou racionalizar embaixo. Embaixo eu tenho que multiplicar pela raiz de x mais 3. Só que tudo que eu faço embaixo, eu também faço em cima. Raiz de x mais 3. Tá? Lembrando que embaixo a racionalização vai acontecer com esses dois caras. E em cima com esses dois caras. Quais são os caras que não participam? Esse e esse. Eu já vi que quando eu jogo 9 aqui, vai dar a raiz de 49, que é 7. E quando eu jogo aqui também vai dar 7. Então vai dar 7 mais 7, eu já sei que essa conta vai dar 14. Aqui, raiz de 9 é 3, 3 mais 3, 6. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Isso vai dar limite quando x tende a 9. Aqui, produto notável vai ficar quadrado do primeiro, o quadrado vai cortar a raiz. Então isso vai dar o quê? X ao quadrado menos 32, menos o quadrado do segundo, tá? O quadrado do segundo também vai cortar a raiz, então vai dar 4x mais 12. Dividido por, aqui, quadrado do primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo, quadrado do 3, que é 9. E isso vai multiplicar aqui fora por 6 sobre 14. Ok? Em cima eu vou simplificar. Vai ficar limite quando x tende a 9 de x ao quadrado menos 4x mais, não, menos 20 dividido por x menos 9. É isso? Ai não, eu mudei aqui, olha só. Em algum lugar eu era 13. Em algum lugar eu cismei que era 12. Mas não é. Aqui é 13. Aqui é 13. Então aqui
é 13, tá certo? Então, menos 32. Com menos 13, eu fiz a conta toda errada. Ó, vai dar menos 45. Tá, tudo errado aqui. Bom, consertando aqui a nossa conta, tá? Aqui vai dar 5. Menos 4 com menos 45, vai dar menos 32 com menos 13, tá? E isso multiplica, eu vou cortar aqui por 2, né? Se eu dividir por 2, vai dar 3 sobre 7. O que eu vou fazer aqui? Isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? São dois números que multiplicados dão 45, eles têm sinais trocados. Um deles, eu sei que tem que ser o 9 para poder cortar aqui, então o outro vai ser 5, tá? Então isso aqui vai ficar basicamente o seguinte: limite quando x tende a 9 de x menos 9 vezes x mais 5, ok? Sobre x menos 9. Porque aqui eu sei que o produto das raízes tem que dar 45, então um tem que ser 9, senão eu não corto. Tem que cortar, porque deu 0 sobre 0, tá? Então o 9 vai aparecer o 5 também. Só que como aqui deu menos, eles têm sinais trocados. Como eu preciso que seja menos 9, o outro vai ter que ser mais 5. Tá certo? Não tem nem muito o que pensar aqui. Aí eu vou poder cortar, tá? E esse limite ele vai ficar o quê? Eu vou jogar o 9 aqui, vai dar 9 mais 5 vezes 3 sobre 7, tá certo? 9 mais 5 é 14. 14 vezes 3 sobre 7, corta, isso dá 6, porque vai ficar 2 vezes 3 aqui, tá? Então, esse limite, ele tende a 6, olha só, essa conta toda dá um número bonitinho. Então, eu digo que o limite, ele é convergente para 6. Ele converge porque ele se aproxima do 6, né? Conforme a gente vai resolvendo aí os exercícios, tá certo? Vamos pegar mais aqui. A gente tem que praticar bastante. Se eu não me engano, eu deixei aqui até... Tem mais 2 pra gente fazer. Aí a gente termina essa primeira parte do vídeo aí e vai pra parte 2. Então vamos lá, vamos treinar mais um pouquinho aqui. Então a primeira coisa que a gente faz é o quê? Substituição direta. Eu vou jogar 1 aqui. Isso aqui vai ficar a raiz de 1 mais 2 vezes 1. 1 mais 2 é 3. Menos raiz de 3, ou seja, deu 0. Embaixo vai dar raiz de 1, que é 1. Menos 1, que também vai dar 0. Já era de se esperar, né? O limite deu indeterminado. Se ele não der indeterminado, eu não preciso fazer isso. Vou ter que racionalizar o quê? Em cima e embaixo, tá? Então vai ficar como aqui? Limite quando x tende a 1 de raiz de 1 mais 2x menos raiz de 3 dividido por raiz de x menos 1. Racionalizando em cima, como é que a gente faz? Eu vou multiplicar por raiz de 1 mais 2x mais raiz de 3, em cima e embaixo. E racionalizando aqui embaixo, eu vou multiplicar por raiz de x mais 1, embaixo e em cima para compensar. Tá? Lembrando de que a racionalização acontece com esses dois termos embaixo e com esses dois termos em cima. Então, os outros termos são só acompanhamento, esses aqui. Então, eu já vou trocar aqui, ó. Vou trocar o 1 aqui. Isso aqui vai dar 1 mais 1, que é 2. E aqui, quando eu jogar o 1, vai dar raiz de 3 mais raiz de 3, que é 2 raiz de 3. Tá? E aí eu não preciso colocar nem esse termo, nem esse. Só os números. Como é que vai ficar o meu limite, então? Limite quando x tende a 1 de a menos b vezes a mais b, quadrado do primeiro, tira a raiz. Vai ficar o quê? 1 mais 2x. Menos. Quadrado do segundo, raiz 3 ao quadrado, corta a raiz, vai dar 3. Tá certo? Dividido por, aqui,
a menos b vezes a mais b. Quadrado do primeiro, raiz de x ao quadrado é o x, menos 1 ao quadrado, que é o 1. Isso vezes 2 sobre 2, raiz de 3. Aqui fora vai cortar. Vai ficar 1 em cima, 1 sobre raiz de 3. E eu vou dar uma arrumada aí nessa conta, tá? Isso vai dar 2x. 1 menos 3 vai dar menos 2. Vai dar 2x menos 2 sobre x menos 1 vezes 1 sobre raiz de 3. Tá? O que eu vou fazer aqui? Vou botar o 2 em evidência. Vai ficar limite quando x tende a 1 de 2 vezes x menos 1 sobre x menos 1 vezes 1 raiz de 3. Eu vou poder cortar aqui. Então o meu limite, na hora que eu for jogar o 1, não vai fazer diferença, porque é constante. Isso vai acabar dando 2 vezes 1 sobre raiz de 3, que é 2 sobre raiz de 3. Se eu racionalizar, 2 raiz de 3 sobre 3. Se eu multiplicar em cima e embaixo, para o raiz de 3. Isso aqui é o suficiente para eu afirmar que o meu limite já é convergente. Convergente para 2 raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Bom, então é isso aí. A letra F é um exercício um pouco mais puxado, tá certo? Repara que aqui eu vou ter que fazer uma racionalização diferente. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de x ao quadrado menos 2 raiz cúbica de x mais 1. Tá certo? Então, na hora que primeira coisa eu vou, antes de mais nada, antes de começar a devagar muito, eu vou testar. Isso vai dar 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica de 1 é 1, menos 2 vezes a raiz cúbica de 1, que é 1, mais 1, sobre 1 menos 1 ao quadrado. Tá? Em cima vai dar 2 com menos 2, 0. E embaixo vai ficar 1 menos 1, 0 ao quadrado, continua 0. Lógico que deu indeterminado, né? Não teria graça pra gente brincar aqui. Tá? Mas qual é a visão para fazer esse exercício? Como é que eu racionalizo isso aqui? Isso aqui é uma raiz cúbica. Eu só consigo racionalizar se eu tiver um produto notável de cubo, certo? Então tem que ser alguma coisa com cubo. Tá? Então, repare o seguinte, olha só. Se eu chamar aqui, presta atenção, o A de raiz cúbica de x e eu chamar B de 1, o que eu vou ter aqui? Isso aqui significa o quê? A ao quadrado, que esse quadrado eu posso botar para fora se eu quiser, menos 2 vezes, eu posso falar que está multiplicando por 1 e por raiz, então menos 2ab, tá? Mais o quê? O quadrado segundo. Isso aqui, na verdade, pode ser visto de que maneira, então? Isso aqui eu posso usar produto notável, né? Tá, olha só, bacana. O que eu vou fazer, então, aqui? Vou fazer o seguinte, vai ficar limite quando x tende a 1 de... Em cima, isso aqui é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Tá certo? E o que acontece quando eu tenho a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado? Tá? Isso aqui é o produto notável a menos b ao quadrado. Tá certo? Então isso aqui na verdade vai ficar o quê? Raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado dividido por raiz de x menos 1 ao quadrado. Tá certo? Eu usei, na verdade não foi cubo não, né? Eu usei aqui o quê? Eu usei quadrado da diferença para poder juntar isso aqui num termo só. Agora aqui tem uma coisa legal, tá? Tá vendo que aqui tem um quadrado e aqui tem um quadrado? Então, uma fração ao quadrado, eu posso botar esse quadrado para fora da fração. E eu também posso botar esse quadrado para fora do limite, né? Então isso aqui, na verdade, vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende a 1, dá raiz cúbica de x menos 1
sobre x menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Tá certo? Então eu preciso resolver esse limite aqui dentro. Só que aqui tem uma raiz cúbica. Como é que eu faço para racionalizar isso? Então isso vem para um outro processo, tá? Eu vou chamar aqui, m igual a raiz cúbica de x. E o n é igual a 1. O que eu tenho aqui é m menos n. Para eu conseguir um cubo, eu vou ter que multiplicar isso aqui por m ao quadrado mais mn mais n ao quadrado. Por quê? Porque esse produto notável ele dá o cubo do primeiro menos o cubo do segundo. E aí você vai ter que saber o quê? Mais produto notável para poder resolver. E esse aqui é um produto notável avançado. Não é um produto notável bobo, não. Tá certo? Então o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai dar, vamos lá. Limite, quando x tende a 1, de raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1, que eu vou multiplicar, eu vou racionalizar por quanto aqui dentro? Eu vou multiplicar pelo quadrado do primeiro, que vai ser a raiz cúbica de x ao quadrado, mais o primeiro pelo segundo, uma vezes raiz cúbica de x, mais o quadrado do segundo, que é 1 ao quadrado. Tudo que eu multiplico em cima, eu preciso repetir embaixo. O quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso tem um quadrado do lado de fora, tá? O que vai acontecer? Esses dois caras vão juntar. Isso aqui é m menos n, que multiplica m ao quadrado mais mn mais n ao quadrado. O resultado desse conta é o cubo do primeiro menos o cubo do segundo, tá certo? Então, isso aqui vai dar o que, na verdade? Vai dar limite, quando x tende a 1. O cubo do primeiro vai ser o quê? Raiz cúbica de x ao cubo menos 1 ao cubo. Dividido por x menos 1, que multiplica. Esse cara aqui embaixo, ele já não faz diferença, ele só veio para acompanhar. Então eu já vou trocar o 1 aqui, ó. Raiz quadrada raiz cúbica de 1 ao quadrado é 1. 1 vezes raiz cúbica de 1 é 1, mais 1. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então eu vou botar esse 3 aqui embaixo multiplicando, tá certo? E isso tudo tá elevado ao quadrado, tá certo? Então eu vou ficar com o que aqui para resolver? Limite, quando x tende a... Isso aqui vai cortar, corta, vai dar x menos 1, né? Isso aqui vai dar x menos 1, dividido por x menos 1 vezes 3, elevado ao quadrado. O que vai acontecer? X menos 1 corta com x menos 1, tá? Isso aqui, na verdade, vai dar 1 sobre 3 ao quadrado, que a resposta final vai ser quanto? 1/9. Tá certo? Então, 1/9 é número real, significa que o meu limite é convergente. Tá certo? Então, esse exercício ele já teve um grau de dificuldade muito mais elevado, tá? Do que os outros. Já foi muito mais complicado. Eu tive que saber 2 produtos notáveis para conseguir resolver. Então, assim, tem exercício de racionalização que não é tão fácil, não é tão repetitivo. Tem que tomar cuidado. Tem exercício que é mais avançado mesmo, tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa parte 1 do vídeo. Eu vou voltar já falando um pouco sobre limite fundamental trigonométrico. A aula de hoje vai estar dividida só em 2 partes, tá? Então até breve, espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.